o primeiro-tenente de Polícia Militar, Pablo Gonzalez. Coronel PM Azor Lopes da Silva Júnior, comandante do Comando de Policiamento do Interior 5, região de São José do Rio Preto. O guarda municipal Eliel Miranda, ex-secretário municipal de Santa Bárbara do Oeste. O doutor Adriano Flávio Napi, presidente da Comissão dos Direitos Humanos da 8ª Subseção da Ordem dos Advogados, Piracicaba. Senhoras e senhores, muito boa noite. Eu gostaria de agradecer a oportunidade que me foi dada pelo comandante do Policiamento do Interior 9, Coronel Humberto Gouveia Figueiredo, de mediar uma discussão que vem premiando as conversas e quiçá ações de juristas, de políticos e órgãos ligados à segurança pública. Essas discussões se tornaram mais presentes porque a Presidente da República, Dilma Rousseff, sancionou em 8 de agosto de 2014 a Lei 13.022, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, disciplinando o artigo 8º, o parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição Federal. Essa lei, já em seu artigo 2º, de forma bastante taxativa, diz que incumbe às guardas municipais, instituições de caráter civil, uniformizadas e armadas, a função de proteção municipal preventiva. Esse mesmo artigo impõe o limitador a essa incumbência de proteção municipal preventiva, ao constar que essa mesma proteção será feita ressalvadas as competências da União, dos Estados e do Distrito Federal. Disso surgem ilações sobre a área de atuação, competências, previsões constitucionais e infraconstitucionais e que devem ser conduzidas com muita serenidade e de forma técnica, no intuito de que a supremacia do bem comum sobre os interesses particulares, principal razão da delegação do poder de polícia dos agentes públicos, seja preservada. Para ambientá-los e favorecer a discussão, é conveniente lembrar que o artigo 144 da Constituição prevê no rol taxativo que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através da Polícia Federal, como já foi dito na palestra anterior, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civis, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. Prosseguindo nesse mesmo artigo, os parágrafos 1 a 9 tratam dessas competências e mais precisamente no parágrafos 5º e 6º, eles regulam as competências das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército, a quem incumbe, respectivamente, a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública e as atividades de defesa civil, além de outras definidas em lei. Relativamente ao poder de polícia, o Código Tributário Nacional, ao tratar dos fatos geradores das taxas, em seu artigo 78, o conceitua como sendo a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão do interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas, dependentes de concessão ou de autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais e coletivos. O parágrafo único considera regular o exercício do poder de polícia, quando ele é desempenhado pelo órgão competente nos limites da observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder.
A competência exclusiva da realização da preservação da Polícia Ostensiva e da preservação de ordem pública, prevista na Constituição Federal, abarca um enorme leque de atividades que são desenvolvidas pela Polícia Militar, não ficando apenas restritas ao policiamento ostensivo. A Polícia Militar está presente em 645 municípios do estado de São Paulo. As guardas municipais foram criadas para proteger as cidades e na década de 70, em razão da passagem, da transferência da competência da segurança pública para os estados, elas praticamente se extinguiram e voltaram à cena na Constituição de 88 com a missão de proteger bens, serviços e instalações conforme disposição do artigo 144. As guardas civis estão presentes hoje em 194 dos 645 municípios do estado e desse total, 139 delas são armadas. O Estatuto das Guardas Civis, ele confere novas competências a elas. E para tratar dessa questão, é que nós estamos hoje com o Eliel, né, e com o Coronel Azor, a quem eu gostaria de desejar muito boa sorte e que tenhamos um trabalho muito bom. Começo agora, né, Eliel? Convido você a realizar a sua palestra para que a gente possa discutir mais tarde. Esse aqui não está funcionando? Eu acho que eu prefiro ficar aqui. Boa noite ao Coronel Figueiredo, em nome do qual eu cumprimento todos os policiais e militares aqui presentes, a Major Adriana, ao Coronel Azul, que será um dos debatedores também. Gostaria, de antemão, dizer que eu venho aqui como jurista, antes de guarda municipal. Porque nós vamos debater aqui a parte jurídica, sem paixão. A paixão é a manifestação intensa de um sentimento, podendo ser amor ou ódio. Quando falaram da paixão por Cristo, ninguém estava amando, e sim odiando. Então, sem emoção. E sim, de uma forma bastante fria. Porque quando os senhores vão jogar qualquer tipo de jogo lúdico, vai brincar de xadrez, dama, ou qualquer outra coisa com os teus filhos, teus sobrinhos, na igreja, em qualquer lugar, a primeira pergunta que os senhores fazem é: qual é a regra? Como que se brinca disso? Como que se joga? E as regras do nosso direito posto e imposto? O artigo 3º, hoje da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, antiga LIC, Lei de Introdução ao Código Civil, lá de 1941, diz no artigo 3º o seguinte: ninguém se excusa de cumprir a lei alegando ignorância. Ou seja, você não pode dizer que não conhece a lei. Logo, você precisa conhecer a lei. Mas por que não conhecemos? Porque não fomos instados, instigados, ensinados a conhecer a nossa lei. Tanto que o tema segurança pública, na faculdade de Direito nós nem aprendemos. Passa tão rápido pelo artigo 44. E por vezes nem passa. O interessante também é que os agentes de segurança pública, quando eles têm que ir para a sala de aula fazer a atualização profissional, aquilo ali é um peso. Geralmente a pessoa vai, é difícil demais ficar aqui ouvindo essas coisas maçantes. Agora, se for professor de tiro, o pessoal gosta. Agora, na sala de aula, como é difícil se interessar por uma questão muito simples. Nós agimos muito com o nosso inconsciente. Cerca de 90% das coisas estão armazenadas lá, até o rosto da pessoa que abasteceu o carro do teu pai quando você foi para a praia e era criança, está no teu inconsciente. E nós temos estereótipos demais, ideias preconcebidas sobre tudo e todos. E o direito não causa reflexão. O ser humano, depois de 5 minutos ouvindo, ele já se enche. Parece que chega meia-noite e não acaba falando com a pessoa. Agora, se nós tivermos uma reflexão, a coisa fica interessante. Por quê? Informação, só entrar no Google. Dá para saber desde a Primeira Guerra Mundial até as previsões futurísticas cabalísticas de qualquer personalidade do momento. Isso é informação, está lá no Google. Agora, conhecimento assimilado você exterioriza. Quer ver um exercício simples? O que mais a gente de segurança pública faz é a abordagem e a busca pessoal. Às vezes, só aborda, não faz a busca pessoal. De repente, se nós acabamos de fazer uma abordagem, não tinha nada demais, o cidadão vira para o agente de segurança pública e diz assim: bom, o senhor realizou a abordagem, a busca pessoal, agora eu quero saber o porquê que o senhor fez isso. Porque a polícia pode? Porque a guarda pode? Porque eu posso?
Se ele te indagar, quero ver o que você vai colocar aí no seu histórico, no seu BO, no seu RTO, o que for o seu talão de ocorrência, porque em cima disso eu vou questionar por que você me parou. Será que nós vamos lembrar qual é o artigo do Código de Processo Penal que fala sobre a busca pessoal? Ah, eu não preciso saber de direito. Não? O artigo 5º da Constituição Federal, inciso 2º, diz assim: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Logo, todos os cidadãos podem fazer aquilo que a lei não proíbe. Agora, a agente de segurança pública não. Tem que fazer aquilo que a lei determina. Então, o mínimo de direito é tão importante quanto a arma que os senhores carregam. Fez a abordagem. Qual é o artigo? A fundada suspeita, 244 do Código de Processo Penal. Fundada suspeita do quê? Porque a própria lei diz, fundada suspeita de que a pessoa esteja ou na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam um corpo de delito. Caso de prisão é tranquilo fazer a função pessoal. Ou no curso de um mandado. Agora, judicial. Agora, na fundada suspeita, essas hipóteses, ou na posse de arma proibida, ou de papéis ou objetos que constituem um corpo de delito. E não foi nós que inventamos isso. Está na lei, 244. Então, as características bateram. Ah, por quê? Não. Qual lei diz sobre arma proibida? A 10.826. O argumento precisa existir para fazer. Sabe por quê? Caso contrário, vai incorrer na lei de crime de abuso de autoridade. 4898/65. E é uma lei tão severa que no artigo 3º diz assim: qualquer atentado. Nós temos duas modalidades. O artigo 14 do Código Penal, inciso 1º, fala que é crime consumado. O inciso 2º fala que é crime tentado. O crime não tem caminho? O crimes? Primeiro eu cogito, depois eu preparo, depois eu executo, depois se consuma. Então, nós temos a modalidade consumada e a modalidade tentada. Quando, por circunstâncias alheias à vontade do agente, o crime não se perpétua. Logo, o crime de abuso de autoridade não traz a hipótese da consumação, e tão somente a hipótese do atentado. Se eu atentar contra, e aí vem diversas linhas, e a primeira já pega muita gente, a locomoção. Qualquer atentado à locomoção, você comete o crime de abuso de autoridade, cuja pena acessória é a perda da função. Você não soube por que você abordou, é praxe, todo mundo faz, eu também faço. De repente, lá no curso da Guarda Municipal, que às vezes foram 4 meses, ou da Polícia Militar, que foi 1 ano, eu tive essa instrução, nas atualizações eu não tinha essa reflexão do porquê que eu precisava disso. Você abordou, não soube explicar, cometeu o crime de abuso de autoridade, quando for pagar advogado e estiver tendo implicações no fórum, vai estar sozinho. Sabe por quê? Porque a culpa é da agente de segurança pública, que não percebeu que era importante saber por que fazia o que faz. Por isso que hoje nós vamos falar do Estatuto Geral das Guardas, que surgiu depois de quase 30 anos da promulgação da Constituição Federal, que é de 88. Se nós, hoje, temos um Estatuto Geral das Guardas Municipais, de forma tardia, porque as corporações já vinham trabalhando, não é culpa do guarda civil municipal, não é culpa do policial militar, que às vezes as funções acabavam até mesmo alguns delegados entendendo que era usurpação de função pública. Foram sendo ocupados os espaços. E hoje surge uma lei. E como você regulamenta uma situação já existente? Aí já não cabe mais dizer, olha, eu acredito que a Guarda Municipal deveria fazer esse papel ou fazer aquilo outro. Podemos, no campo das ideias, academicamente, perfeito. Mas hoje temos uma lei. E nós sabemos que a lei ela não perde o efeito pelo não uso. A lei tem que ser observada. E é isso que nós precisamos ao menos conhecer. Guardas municipais, ainda mais porque regulamenta a função, e policiais militares, de repente, para entender os argumentos pelos quais nós fazemos, para que os argumentos fiquem enriquecidos, e com argumentos bons, de um lado ou de outro, você tem a harmonização melhor. Não tem a história da carroça vazia, daquela clareira que um dia o avô levou o neto, e aí lá naquela clareira, ele disse ao neto, olha, veio uma carroça. O neto falou, verdade, irmão, veio uma carroça. E o avô disse, e a carroça está vazia. E o neto falou, mas como o senhor sabe que a carroça está vazia, sendo que a gente nem viu ainda a carroça? Porque ela faz muito barulho. A carroça vazia faz muito mais barulho que a carroça cheia. Nós, por vezes, emitimos opiniões sem conhecer o outro lado. Sem conhecer os argumentos pelos quais fazemos. E é dever nosso conhecer para que a gente consiga enriquecer esse debate.
E os estereótipos, aquelas ideias pré-concebidas que temos na mente, pode ser muito rapidamente compreendido se você pedir para que todo mundo aqui imagine um avô. Imagine um conceito de família, 2 homens, 2 mulheres, um filho, uma mulher, um homem. Ideias pré-concebidas que geram a violência. No artigo 1º da Lei 13.022, que foi assinada no dia 8 de agosto e promulgada no dia 11 de agosto, diz, no primeiro artigo, regulamentou o parágrafo 8º do artigo 144. E aí, eu tenho que entrar em uma situação que é uma interpretação jurídica de um jurista guarda municipal. E é claro que eu trago a sardinha para a minha brasa. É normal. Porque o direito é isso. Você faz a interpretação de acordo com o seu trabalho feito. E hoje, esse estatuto, eu critico em muitos pontos porque ele é contraditório. Ele diz que regulamentou o artigo ou o parágrafo 8º, no artigo 2º disse muito bem que é civil, para excluir a questão do militarismo, não é militar, obviamente, por exclusão, se é civil, uniformizado, não usou o termo fardados, para ter a diferenciação técnica, e armadas, mas esta primeira conjunção até a segunda, armadas conforme previsto em lei. Que lei? Lei 10.826, do Estatuto do Desarmamento, regulamentado pelo Decreto 523. As guardas municipais não são de criação obrigatória. É facultativo. O prefeito quis criar, criou. Quer armar? Arma. Não quer armar, não arma. O Estatuto não deu autorização para o guarda municipal usar a arma. O Estatuto disse, você pode. Por quê? Porque o Estatuto do Desarmamento, o Estatuto Geral, que se remeteu ao Estatuto do Desarmamento, já dizia dessa maneira. E aí vem a função de proteção municipal preventiva. Função da proteção municipal preventiva. O que cabe aí, senhores? Tudo. É muito abrangente. E aí, a FNM ingressou com o ADIM contra vários dispositivos do Estatuto de uma forma muito tranquila. A gente deve debater isso, porque é jurídica. A discussão não é de ideologia. Cada um vai argumentar para trabalhar. Mas, olha a abrangência disso. Função de proteção municipal preventiva, o que cabe? Cabe tudo, senhores. E aí que vem uma interpretação posterior da ressalvadas as competências da União, dos Estados e do Distrito Federal. Olha só. Nós temos o artigo 144, que foi colocado inclusive na primeira palestra, dizendo que a segurança pública tem órgãos pelos quais a segurança pública se materializa. Está nos incisos. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Militares, Polícias Civis, e no 5º, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. 5 incisos que trazem os órgãos. E aí nos parágrafos você tem a explicação do que cada órgão faz. Parágrafo 1º, explicou a Polícia Federal. Parágrafo 2º, explicou a Polícia Rodoviária Federal. Parágrafo 3º, explicou a Polícia Ferroviária Federal. O parágrafo 4º explicou as polícias civis. E o parágrafo 5º explicou o que faz a Polícia Militar na primeira parte. Pois a segunda falou dos corpos de bombeiro. Então disse a Constituição Federal, que é analítica, prolixa, falou muito mais do que o PC tem dito em muitos momentos. Por exemplo, artigo 242 da Constituição Federal, no parágrafo 2º, diz que o Colégio Pedro II, que fica no Rio de Janeiro, seria mantido na órbita federal. Artigo 242, parágrafo 2º, diz que o Colégio Pedro II, que fica no Rio de Janeiro, seria mantido na órbita federal. Que assunto é esse para ser tratado na Constituição Federal? Qual que é a repercussão do Brasil disso? Nenhuma. Mas por que está lá? Porque o nosso Constituinte era prolixo, analítico, falou demais. É uma classificação técnica da nossa Constituição. Então devemos entender que a Constituição, quando disse, quis dizer. Quando não disse, não quis dizer. Correto? Tá. Então vem para o artigo 144, no parágrafo 5º, explicando as polícias militares. E no parágrafo 1º, explicou a Polícia Federal. No parágrafo 1º, ao explicar a Polícia Federal, disse no inciso 4º, 144, parágrafo 1º, inciso 4º, disse que compete à Polícia Federal exercer com exclusividade a Polícia Judiciária no âmbito da União. E utilizou o termo exercer com exclusividade a Polícia Judiciária no âmbito da União. Isso no parágrafo 1º. No parágrafo 5º, quando deu a atribuição
para a polícia militar, a república, a polícia ostensiva, não utilizou o termo exclusividade. Sabe por que não usou? Porque não quis. É exclusiva? É, se não tiver a guarda municipal. Ao ter guardas civis municipais, no parágrafo 8º, vai exercer também a manutenção da ordem pública, vai exercer também o patrulhamento extensivo, mas não se colidindo nas funções, que era o que a lei deveria vir para fazer, para trabalhar. A questão é semântica, mas a Constituição não tem palavras imprestáveis. Deveria ser entendido na complexidade que existe, de forma integral. E a DIN, que a FNM ingressou contra o Estatuto, ataca esse ponto também, dizendo que a regulamentação extrapolou a Constituição Federal, que disse no parágrafo 8º do artigo 44 que os municípios poderiam constituir guardas municipais para cuidar de bens, serviços e instalações. E agora vem aqui e diz que pode fazer um monte de coisa. Mas esta DIN está seguindo o rito da Lei 9868 de 99, que é o rito da ação direta de inconstitucionalidade, também da DECOM, da Redução do Descumprimento do Princípio Fundamental, e disse que teriam as manifestações. Consultoria da Presidência da República já emitiu parecer favorável para manter o Estatuto. O Advogado-Geral da União já emitiu parecer favorável para manter o Estatuto. E agora vem o Procurador-Geral para posteriormente ir para o plenário para ser julgado. Uma discussão jurídica. Pode passar. E aí nós chegamos nos princípios. O que diz os princípios? Trazer os meios pelos quais a Guarda Municipal deveria trabalhar sempre. Aí vem o primeiro. Proteção dos direitos humanos fundamentais. Os senhores sabiam que existe um documento específico para policiais falando sobre direitos humanos? Se os senhores colocarem no Google, portaria da Secretaria Nacional de Direitos Humanos de 2010. Portaria do ano 2010 de Direitos Humanos para Policiais da Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Nós temos uma portaria que é uma espécie legislativa falando de direitos humanos só para os policiais. Como deve ser dentro das corporações colocado os direitos fundamentais, os direitos humanos fundamentais. E a ideia de estereótipo, daquelas ideias preconcebidas, nós precisamos estar abertos para conseguir combater esses estereótipos. Querem ver um exemplo de estereótipo? Para entender essa ideia preconcebida? Estereótipos. Olhem se nós não temos estes estereótipos nas nossas mentes. Olha só. O quadrado representa o homem e a bolinha representa a mulher. Olha o que o homem faz quando chega em casa. Uma mulher faz quando ela chega em casa depois de ir do trabalho. O que a mulher faz? O que o homem faz quando ele chega depois do dia de trabalho? Agora, olhem homens conversando. Olha uma mulher falando. Olha uma mulher assistindo um filme romântico. Olha um homem assistindo um filme romântico. Olha uma viagem de negócio com um homem que ele se relaciona com a casa. Vai embora. Olha a mulher indo fazer uma viagem de negócio em relação à casa. Olha um homem fazendo dieta. Olha uma mulher fazendo dieta. Olha o encontro às 8, como que o homem se apronta.
indo viajar, as malas que ele leva. Agora, olha a mulher, as malas que ela leva. Olha uma discussão de mulher. Olha uma discussão de homem. Olha uma mulher seduzindo um homem. Olha um homem seduzindo uma mulher. Olha só ali um jantar, um homem indo ao banheiro. Olha uma mulher no jantar indo ao banheiro. Uma bolsa de homem. Uma bolsa de mulher. A mulher e o homem. O homem vai comprar aquele objeto vermelho na loja. Ele entra e faz o quê? Agora a mulher vai comprar o mesmo objeto vermelho. No final, qual que é o parceiro ideal para o homem? O parceiro ideal sendo para a mulher é a mesma coisa. Com isso, esses estereótipos que vocês deram risada são ideias que estão na nossa mente. Realmente, mulher, quando vai ver no jantar, vão todas, mulher demora para se aprontar, leva um monte de mala, mas será que sempre é assim? Ou tem homens que também se comportam no mesmo estereótipo do que a mulher faz? Com certeza. E esses estereótipos é que levam à violência, homofobia, preconceito, porque aquela imagem que nós vemos, ela se choca com a imagem que nós temos. Então, por isso que esses princípios vêm dizendo: o guarda municipal deve atuar na proteção dos direitos humanos fundamentais, na preservação da vida, fazendo um patrulhamento preventivo, no compromisso com a evolução social da comunidade e o uso progressivo da força. São os princípios. Mas vamos agora para a parte final importante, que são as competências. Hoje, nós temos a competência da Guarda Municipal mantida de acordo com o artigo 144, parágrafo 8º, no caput do artigo, dizendo que cuida de bens, serviços e instalações. Colocou aqui logradouros públicos, mas o conceito de bens está no Código Civil, no artigo 99, o primeiro, segundo e terceiro. E bens de uso comum do povo, bens de uso especial e os bens dominiais ou dominicais. E as ruas, os logradouros públicos, já é uma espécie de bem de uso comum do povo. Então não precisaria ter dito o que disse. Mas, além de dizer que é bens, serviços, e repetir o que é um bem, colocar instalações, aí nós tivemos aqui falando que abrange os de uso comum do povo, o uso comum, os de uso especial e os dominicais. Uso comum, ruas, mares, praças, lagos. Uso especial, aqueles bens que abrigam o serviço público. Por exemplo, a sede da Guarda Municipal é um bem público, de uso especial. E os dominiais ou dominicais, aqueles que incorporam o patrimônio do ente municipal. Por exemplo, um terreno que não é utilizado para nada ainda. Passando, chegamos nas competências específicas. E é aí, por gentileza, que nós temos alguns probleminhas a serem dirimidos. Por quê? Porque a técnica legislativa no Brasil, ela é muito complexa. Miguel Reale, quanto tempo tem ainda? 7 anos. Miguel Reale, ele dizia, Miguel Reale era palmeirense, né? Morreu assistindo o jogo do Palmeiras. Imagina se fosse agora, né? Tem um pouquinho pior. Mas Miguel Reale, ele dizia que o pessoal já vai, né? Pode marcar isso, só tá mais perto de mim, né? Vai dar certo.
Miguel Reale dizia que uma norma surge de um fato que valorado vira uma lei. Por exemplo, o fato: dirigir sob influência de álcool causa acidente e morre. Fato, valor, sociedade. Putz, isso é ruim pra caramba. Isso não é bom. Logo, vamos fazer uma lei. Fato valorado se torna norma. Mas, no Brasil, nosso Código Penal, da parte geral, que foi modificado, é de 1940, foi modificado em 1984. E a parte especial foi revogado o adultério e alguns outros crimes. Mas ainda temos muita coisa a ser revista. Então, no Brasil, a técnica legislativa é meio complexa. E aí, nós temos agora as competências específicas. Novamente, zelar pelos bens, prevenir e inibir pela presença e vigilância, bem como coibir infrações penais, administrativas, atuar preventivamente e permanentemente no território do município, para a proteção sistêmica da população. Novamente, a DIN diz, espera um pouquinho, disse população na Constituição Federal? Por que colocou aqui? E a FNB vem, ingressa com a DIN, questionando a discussão jurídica. Por quê? Se não foi previsto lá, por que foi previsto aqui? E a preocupação, ela é perfeitamente inteligível. Por quê? Eu acho que nenhum policial militar, nenhum policial civil, nenhum policial federal teria constrangimento algum e receio algum de ombrar com outro irmão de farda de outra cor, se olhasse e visse aquela condição para o trabalho. A dificuldade que nós temos é, espera um pouquinho, você não tem essa condição para o trabalho. O que pode fazer para ele isso? Porque nós estamos falando, de repente, de uma região do país onde as guardas municipais têm uma tradição diferente de outras regiões do país, onde ainda nós teremos muitas coisas a serem feitas. Por isso que dá para entender o ingresso da ADIM e o Estatuto hoje diz que devemos fazer. Como nós não questionamos a lei, vamos fazer. E aí vem colaborar com os órgãos existentes. Pode passar, por gentileza? Novamente, colaborar na resolução de conflitos. E aí traz o trânsito. O CETRAN, nós temos a JARE, CETRAN no âmbito estadual. O CETRAN de São Paulo sempre entendeu que o guarda municipal não podia fazer autuação. E ele não estava errado. Porque quem faz é o agente de trânsito. Mas o guarda, ele era nomeado agente de trânsito, e aí podia. Só que a maioria das vezes, por um posicionamento que tinha, as pessoas não sabem recorrer de multa, essa é a verdade, tem dois momentos, o momento da notificação e o momento da imposição. Notificação vem sem o valor, na imposição vem o valor. As pessoas recorriam no primeiro momento, que é só a parte formal, perdia, obviamente, porque não tinha discussão de mérito, não ia para o CETRAN, mas se fossem, a maioria ganhava. E hoje, a lei diz, trânsito é atribuição de vocês. É atribuição de vocês o trânsito, e nos municípios onde já existiam órgãos municipais, nós vamos ter guarda municipal trabalhando, órgãos municipais já existentes e também a polícia militar nos locais que tem convênio. Que também é uma questão para ser ainda acomodada. E aí nós temos a proteção do patrimônio ecológico, a cooperação com os demais órgãos de defesa civil, a interação com os CONSEGs, pode passar? E aí temos também estabelecer parcerias com órgãos estaduais para o trabalho, articular com os órgãos de postura do município, com a fiscalização, trabalhar com assistência social. E aí chegamos no 16. Por gentileza? 16. Desenvolver ações de prevenção primária à violência, para que a violência não ocorra isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos da própria municipalidade, de outros municípios ou das esferas estadual e federal. Digo, então a Guarda Municipal de Santa Bárbara do Oeste pode trabalhar em conjunto com a Guarda Municipal de Salvador? Por quê? Aqui diz, desenvolver ações de prevenção primária à violência isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos da própria municipalidade de outros municípios. Não disse, não limitou. Então, os senhores estão vendo quantas coisas nós teremos que discutir? E por que eu digo isso? Porque o guarda municipal, ele sempre quis trabalhar. De repente deveria ser melhor utilizado nesse lado, ou do outro lado, ou de repente nós tínhamos um entendimento de um comando assim, ou do outro comando de outra forma, da Polícia Civil, da Polícia Federal. E o Guarda Civil Municipal, onde fica nessa história? Nós cumprimos a lei. E hoje tem o Estatuto das Guardas Municipais. Finalizando meu tempo, já foi? Falta um minuto? Dá para falar muita coisa. Finalizando, nós temos a parte final, que o projeto era o PL 1332, na Câmara dos Deputados, depois foi para o Senado como PLC 39/14, e nós tivemos o acréscimo das 3 últimas linhas, dizendo que a Guarda Municipal poderia trabalhar, fazer o atendimento na ocorrência, e aí na parte final, diante do comparecimento de órgão descrito nos incisos do caput do artigo 44, são aqueles 5 órgãos que nós já conhecemos,
deverá a Guarda Municipal prestar todo o apoio à continuidade do atendimento. Tá, então, guarda atendendo a ocorrência, chegou o órgão que está descrito nos incisos de 1 a 5, explicado nos parágrafos de 1 a 5, a Guarda Civil Municipal recua e deixa o órgão continuar? E o Código de Processo Penal? E a condução do flagrante? Ou então, de repente, o Guarda Municipal fez um tráfico de drogas, visualizou, não vai entrar no 301, pelo amor de Deus, né? Não é qualquer um do povo, é um agente de segurança pública. Ele fez aquele flagrante, mas pelas 3 últimas linhas, diante do comparecimento de outro órgão, ele vai passar o flagrante? E depois, na hora de apresentar a ocorrência, que já é um sistema arcaico, porque já fazemos nosso BO, aí tem que ir lá, novamente, refazer o BO de novo, para depois ser ouvido ainda no inquérito, e depois ser ouvido ainda no processo. Aí vai ter que ficar assim? De repente, vamos ao exemplo do policial militar. Chegou pela parte final, pegou a ocorrência, está apresentando, estava no bolso direito ou no bolso esquerdo, o plantonista, que geralmente é ele que fica ali, né? O plantonista pergunta para o policial, tráfico de drogas, estava no bolso direito ou esquerdo? Guarda Municipal, bolso direito ou esquerdo? Direito. Tá, tinha pedra? Não tem lógica. Não tem lógica. Então, isso não é culpa nem dos policiais, nem dos guardas municipais, é culpa legislativa. Nós cumprimos a lei. Por isso que esse espaço, finalizando minhas palavras, eu gostaria muito de agradecer, porque chama para mostrar a visão de quem estuda guarda municipal. Nós temos o canal Azul Marinho no YouTube, que é uma parceria de criação minha e do GCM Guilherme de Americana, que está ali fazendo esta filmagem, né? Para a gente também colocar depois lá. Vocês podem acessar no canal Azul Marinho no YouTube, pode colocar. Não tem como, viu? Comecei a fazer dar aula de direito com guarda municipal, que essa era a ideia, fizemos logo 100 vídeos. Constituição, direito penal, tal, tinha 5, 6 visualizações e eu acho que tudo de ansiedade minha, que ficava vendo os vídeos. Ninguém acessava. Começamos a falar aspectos polêmicos, legal, tem alguns que já tem até 10, brincadeira. Tem até 1.000, 7.000 visualizações em alguns vídeos e a ideia realmente não é ganhar dinheiro com isso, porque Porta dos Fundos que faz humor é que deve ganhar, mas as nossas visualizações é mais para fomentar o debate. Muito obrigado pela atenção, fico à disposição para as perguntas. Gostaria de agradecer ao Guarda Civil Eliel Miranda, ex-secretário municipal de segurança de Santa Bárbara, pela brilhante exposição, e quero convidar agora o nosso pessoal pela qual a gente tem bastante admiração, né, o Coronel Azor, para proferir suas palavras. Bom, antes de mais nada, muito boa noite a todos. Queria agradecer de uma maneira protocolar meu amigo Coronel Humberto, agradecer todos os que aqui se fazem presentes na pessoa dele. Agradecer minha esposa que me acompanhou até aqui, cansada, todos os amigos que eu revi, e me congratular muito, não só com a Adriana, que preside essa mesa de debates, mas de uma maneira bastante carinhosa e satisfeito com, me permita te chamar de professor Eliel. Acho que deu para a gente perceber, dentro desse conceito de paradigmas, que existem coisas que devem ser mudadas. E o Eliel deu para a gente hoje uma aula de que não deve haver separação entre as agências de segurança pública. Quando eu digo isso, eu procuro fugir daquele discurso, que é um discurso falacioso, ele é um discurso hipócrita, de que as agências devam se integrar. Porque, na verdade, eu começo o meu discurso, começo a minha fala, criticando e deixando muito claro e evidente o meu ponto de vista de que o sistema de segurança pública no Brasil, ele é um fracasso. E nós estamos procurando, cada qual de nós, policiais federais, policiais militares, policiais civis, guardas municipais, um espaço corporativo. Mas, infelizmente, esse espaço corporativo ele está sendo buscado dentro de um sistema injusto, ingrato e principalmente ineficiente. Eu dizia há pouco para uma repórter que me chamou para uma entrevista ali fora e me perguntava qual é o tom da fala do senhor. E o tom da minha fala começa exatamente pela mudança do sistema. Para que tudo isso que o Eliel disse aqui para nós, para que esse show que ele nos deu de apresentação, esse show de humor, ele conseguiu trazer uma série de normas jurídicas e com isso mostrar que é importante que cada um de nós
que somos operadores de segurança pública, conheçamos as ferramentas do nosso trabalho que não se confundem com armas, sejam letais ou não letais. Essa é a ferramenta de um profissional da guerra. Nós não somos profissionais de guerra. Nós somos profissionais de proteção social. E a questão que fica como pano de fundo é: o sistema permite a proteção social? Seja com a adesão das guardas como polícias municipais, sejam colocando as guardas exclusivamente como guardas de bens e serviços dos municípios, como a Constituição quis colocar. O sistema é pecaminoso. Enquanto esse sistema existir, guardas vão ficar se debatendo e num embate com as polícias militares e com algumas tendências, dentre elas que são corporativas, e é legítima a disputa corporativa. Essa mesma disputa acontece entre o Ministério Público e a Polícia Judiciária, pelo poder de investigação. Nem por isso essas duas instituições querem o mal do povo. A sociedade vive desassistida. Basta observar os indicadores criminais, que evoluem dia após dia. Talvez não tanto nas comunidades mais tranquilas, como são as do interior. Mas nas cidades um pouco mais populosas, a criminalidade cresce dia após dia. Se vocês acessarem o site da Secretaria Estadual de Segurança Pública e pegarem os indicadores por regiões, por municípios, e fizerem uma análise, mas muito criteriosa, não superficial, como às vezes a análise é posta para a grande mídia, vocês vão perceber que nós temos indicadores monstruosos na região de Santos, na grande São Paulo e na capital. Mas é claro que quando a gente soma esses números elevados aos números não elevados de cidades menores, a média produz um resultado que retira aplausos de alguns e faz com que alguns usem esse argumento como espaço numa campanha política. Mas a realidade é extremamente diferente. É que, infelizmente, e aí vai uma crítica, mais uma crítica, infelizmente o povo vive alheio a isso. O povo nos cobra. E o povo quer as guardas fazendo policiamento porque falta polícia militar na rua. É por isso que o povo quer. E a pergunta que fica é: a presença das guardas vai reformar o sistema? Vai reduzir os indicadores ou vai fazer com que os guardas municipais sejam agora crucificados como são crucificados os policiais militares quando esses indicadores crescem dia após dia? Quando eu mexo com uma lei geral, com o Estatuto Geral das Guardas, e dou a essas pessoas, acima de qualquer coisa, pessoas, no segundo plano, profissionais que trabalham, e no terceiro plano, aí sim, só no terceiro plano, uma categoria profissional, quando eu dou a essas pessoas essa ilusão de que se transformam em polícias, na verdade eu estou dando para elas um encargo muito forte. Eu estou dando a elas uma cruz para que sejam crucificadas. Eu estou dando a cada um deles, a oportunidade de encostarem o umbigo no balcão de um plantão policial e passarem por uma pequena apreensão de crack 4 horas, aguardando que o sistema siga. E o maldito sistema ao qual me refiro é o inquérito policial. Um anacronismo jurídico, aproveitando só, não foi o que o Eliel disse, mas ele enfatizou muito o direito. Eu gostaria de ver um dia as guardas municipais, as polícias militares e outras tantas quantas polícias pudessem existir, quanto mais melhor, mas polícias que rompessem com esse sistema. Polícias que atuassem naquilo que modernamente se diz polícias de ciclo completo. Aí sim, porque vocês, queridos guardas, meninos, meninas que estão aí, a hora que começarem, e já começaram, e não é de agora, em algumas organizações de guardas municipais, elas fazem um papel que a PM não faz, em muitos municípios do estado de São Paulo. Porque o efetivo da guarda nesses municípios é 3, 4, 5 vezes maior que o da PM. E quem atende a ocorrência são esses guardas. E aí tudo isso que é bonito colocado no estatuto vai valer, fazer prevenção primária, vai nada. Vai ficar parado no distrito como fica o policial militar. E por que fica? Porque o sistema é estúpido. E aí, eu dizia, tem uma segunda crítica. Se puderem, por favor, levantar a mão.
Quem não é de guarda municipal, nem de polícia militar, nem de polícia civil, nem de agência policial nenhuma que esteja presente aqui? Levanta a mão, eu não posso levantar porque eu sou da PM. Quem é da sociedade civil? Levanta bem alto para a gente ver qual é a participação da sociedade civil num tema como esse. Olha que maravilha. Eu ia fazer uma pergunta, mas eu acho que eu vou constranger muita gente. Dos policiais e guardas que estão aqui, quantos estão aqui voluntariamente e quantos estão escalados? Eu não vou fazer essa pergunta. Eu não vou fazer. Essa pergunta ia constranger muita gente. Devo fazer? Não, né? Não. Afinal de contas, todos estão aqui para construir um novo pensar sobre segurança pública. Todos estão de folga e vieram fardados ou uniformizados como os guardas, porque querem discutir o tema. Não estão aqui porque a chefia mandou. E todos estão na expectativa de que eu fale até mais ou menos às 11 horas da noite. Porque o tema é empolgante. E a sociedade civil preenche quase todo o espaço dessa plateia. Nós estamos brincando mais ou menos de fazer tal qual o suicida no seu último aniversário. Parabéns para mim, lá do 13º andar do prédio. Aí ele, parabéns para mim, sopra a velhinha, abre a janela e pula. A gente está cantando parabéns sem ter público nenhum. Nós estamos aqui escalados. Alguns amigos da sociedade civil, provavelmente são aqueles que interagem conosco porque compõem os conselhos comunitários de segurança. Quero acreditar que a considerável parte dessa pequena quantidade da sociedade civil piracicabana que esteja aqui, seja dos consegues, ou se não são dos consegues, são de algum setor da sociedade organizada. No mais, e vejam que nós estamos num horário que ninguém pode alegar que esteja em horário de trabalho. Mas também vocês trazem debates interessantes como esse durante o horário de expediente comercial, como é que eu posso participar? Onde estão as forças vivas da sociedade? Aqui, casualmente, Piracicabana. Não estão aqui. Então esse tema não é importante, não. Ele só é importante para a gente. Tem alguém da Polícia Civil aqui? Nem para a Polícia Civil esse tema é importante. Ou eles não são da polícia? É engraçado, não é? Tem alguém do Ministério Público aqui? Do Judiciário? Não. Nós estamos numa festa de aniversário suicida. Parabéns para mim, parabéns para mim. Políticos eu sei que chegou o presidente da Câmara, não sei se está conosco até agora. Um presidente, tinha outro presidente da Câmara também, tinha? Já foi embora. Porque tinha sessão na Câmara. Hoje era dia de sessão. Pois bem, essa é a realidade que a gente vê quando se discute segurança pública. Essa realidade eu vi na Conferência Nacional de Segurança Pública em 2009, comentava com o Eliel. Eu não vou ser extremamente enfadonho, só um pouco. Deixa eu ver aqui quanto tempo me falta. Nossa, está acabando. São 25 minutos, né? 30, meu Deus, então dá para falar uma vida aí. O Eliel falou bastante sobre o Estatuto Geral das Guardas, falou também do assento constitucional que dá o verdadeiro papel das guardas, mencionou a ação direta de inconstitucionalidade oposta pela Federação Nacional das Entidades de Oficiais Militares, a FENEM, contra essa lei, porque entendeu a FENEM, eu sou um associado da FENEM, não nessa ideia exatamente, mas sou um associado da FENEM, atuo há 8 anos junto à FENEM, defendendo não só projetos que tenham viés corporativo, mas muitos projetos de lei lá no Congresso Nacional. A última estada minha lá foi dia 15 de junho, salvo engano, debatendo na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania a respeito de um projeto de lei, 1029-A, que busca alterar a Lei 9.099 para dar exclusividade aos delegados de polícia na lavratura de termos circunstanciados e nas atividades de mediação e conciliação. E é isso que eu fui discutir lá, isso está disponível também no YouTube. Se o Eliel quiser compartilhar no seu site, que bomba pra caramba, ele também já tem vários acessos, acho que é um tema legal. Mas observem vocês, quando eu ponho essa crítica,
eu a faço e, acreditem ou não, eu acho que depois de 32 anos de serviço, depois de 16 anos como professor universitário nas cadeiras de Direito Penal, Direito Constitucional, eu me sinto extremamente à vontade, muito à vontade, para me desvencilhar de pensamentos corporativistas, porque eu os tenho como pequeno. Já disse a Bíblia, né, quando eu era menino, falava com o menino, agia com o menino, pensava com o menino. Hoje sou homem, deixei as coisas próprias de menino. Isso vai exatamente ao encontro, vou insistir mais uma vez, porque eu fiquei absolutamente encantado pela sua palestra, Eliel, não só pela sua capacidade de oratória, mas de cativar o público, mas pelo conteúdo, acima de tudo, pelo chamamento que fez. Isso que eu disse, essa citação bíblica, eu era menino, deixei de ser menino, agora sou homem, tenho que me comportar como homem. Vai ao encontro daquele filme que ele coloca sobre paradigmas. A gente vai ficar sempre com esse paradigma de que guarda e PM têm que ser opostos? A gente vai ficar com esse paradigma estúpido de que policiais civis e militares têm que se odiar? A gente entra na polícia militar e ganha, é tocado por um vírus lá, contaminado, que nos faz odiar mortalmente policiais civis? É isso que a gente vai fazer? E vice-versa? O sujeito ganha o distintivo da polícia civil e logo ele se transforma num ser do mal que odeia policiais militares do bem? Será que isso é verdade absoluta? Eu tenho certeza que não, porque a realidade nos mostra que nos nossos lares, dos nossos policiais, nós encontramos, vou citar um exemplo que acontece cotidianamente comigo. Eu sou, acho que, o único coronel da PM que tem um motorista só. Esse motorista era soldado e, pela graça de Deus, foi promovido a cabo agora. Ele é cabo da PM. E a esposa dele é escrivã de polícia. Quando eu digo isso, eu quero dizer que nas nossas famílias existem policiais civis, policiais militares, mulheres oficiais que têm maridos delegados e vice-versa. Disseram até que houve até um casamento de dois homossexuais, um policial civil e um militar. É o máximo da integração, né? Eu acho que chega a ser uma esfregação. Olha só, olha o que o Eliel falou. Diz que vai ter um filho guarda essa vez. Foi ele que disse. Nem tinha pensado nisso. Que monstro que vai ser. Meu Deus do céu, vai ser parido no estômago. Que criatura monstruosa vai sair. Mas, gente, quando eu digo isso, eu não tenho aqui no meu discurso o tom de evangelização, de catequização, de pregar a paz entre os homens, não, porque a vida do ser humano, ela é baseada, queiramos ou não, em ações e em pensamentos políticos. No mais puro sentido da expressão política. Nós fazemos política nas nossas relações conjugais. O marido, quando quer ficar até um pouquinho mais tarde, tomando uma cerveja com os amigos, ele tem que, de alguma forma, seduzir a mulher. Talvez no outro dia ele leve essa mulher para passear, compre um presente para ela. A política do cotidiano. As instituições também convivem numa relação política. E a construção da sociedade se dá, gostem ou não, pela via política. Eu vou insistir mais uma vez, louvando o discurso do Eliel. Nós tivemos, não foi Eliel, foi o tenente, esqueci o nome dele, que nos antecedeu. Pablo. O tenente Pablo falou que há pouco tempo atrás, 5 de outubro, nós tivemos aquele fenômeno maravilhoso da democracia, que são as eleições, né? A gente viu as ruas sujas, a gente viu gente vendendo voto a troco de bola de capotão, a gente viu gente vendendo voto a troco de jogo de camisa, a gente viu gente votando porque o político muito simpático, ele deu um churrasco com o seu rachinha de futebol. A gente viu gente muito feliz catando um santinho do chão para poder votar em alguém, para não votar em branco, porque é errado votar em branco. Então ele pegou o primeiro que ele encontrou e ele votou. A gente viu o Tiririca ser eleito, gente. Meu Deus, esse país é uma maravilha. Onde? Em que país do mundo um palhaço seria deputado federal? Esse país é de uma riqueza tão grande, a gente não pode brigar. O Tiririca é que cria o direito que Eliel gostou tanto. Ele e outros tiriricas.
Tem também aquele que dá o gritinho, uau, como é que chama o cantor? Frank Aguiar. Mas também tem o nosso eterno campeão da seleção brasileira, quando a seleção ainda ganhava, não perdia da Alemanha, né? Romário. A gente tem celebridades assim, monstros da intelectualidade do direito brasileiro. São ícones da sabedoria. E aí, eu vou dizer o seguinte a vocês. A criação das guardas municipais, ela foi um engodo. E falo isso com a tranquilidade de quem tem a mente muito aberta. Mais um engodo, mais uma mentira posta para a sociedade. E pior, lança nesse mesmo sistema macabro mais seres humanos, mais trabalhadores, mais profissionais para serem culpados das mazelas causadas por tiriricas e não tiriricas, que mantém ainda hoje um sistema carcomido, não pelo tempo, mas pela corrupção, que não significa necessariamente a corrupção no sentido de venalidade, no sentido de propina. É a corrupção de valores, é a corrupção de seriedade. Que sim vem temperada com um pouco de corrupção financeira, com um pouco de corrupção na forma de propina. E nós sabemos muito bem que ela acontece. Muito bem que ela acontece. É neste cenário que há muito tempo atrás, Jânio Quadros cria a Guarda Municipal para se lançar politicamente numa capital que não oferecia segurança pública de qualidade à sua população e para se lançar como o criador de uma nova polícia. É nesse cenário que um certo deputado, que tem lá os seus méritos, e muitos méritos, como um dos grandes defensores dos aposentados, Arnaldo Faria de Sá, ele, de maneira eleitoreira, sai em defesa das guardas municipais como se elas não pudessem se defender sozinhas. É neste cenário que na Constituinte, meados de 87, 88, Ciro Vidal, um delegado de polícia lobista, coloca nos seus discursos disponíveis nos anais da Assembleia Nacional Constituinte, basta que se consulte, coloca que no seu pensamento as guardas municipais deveriam existir e mais, deveriam existir subordinadas às polícias civis. É neste cenário que nós estamos vivendo. Por detrás do direito, que é a norma posta, há o mundo político e o mundo sociológico que dão o toque, que ao final concluem a norma jurídica. Não mal feita porque falta sabedoria, não mal feita porque o tiririca talvez não sabe escrever tão bem, mal feita porque os interesses são bem variados, mal feita porque é esse sistema que deve ser mantido, porque esse sistema não só alimenta corruptos na polícia, mas como também esses policiais corruptos alimentam políticos corruptos, com as malditas caixinhas do crime organizado, do jogo do bicho, que é um jogo inocente, dos caça-níqueis, que ainda existem, do comércio de coisas roubadas, do comércio de cargas roubadas. Como é que isso existe às escândaras? Pequenas propinas de pequenos policiais, grandes propinas de grandes grupos policiais, que ao final alimentam o caixa 2 dos candidatos que nós elegemos. Certamente não o Tiririca. Tiririca peca por outro caminho. Porque existe nesse país ainda um modelo macabro calcado no inquérito policial. Ponto. Um modelo em que o formalismo, na verdade, age em detrimento da eficiência que seria a investigação de qualidade. Porque interessa a setores policiais não serem policiais, porque talvez se envergonhem de serem policiais. Interessa serem carreiras jurídicas. Porque não só o glamour de usar paletó e gravata vem com o título carreira jurídica, mas também vem a coisa pequena de ser tratado como excelência.
Mas por detrás de tudo isso, que são mediocridades, há um interesse de se destacar entre as carreiras para se equiparar às carreiras efetivamente jurídicas, que são os magistrados, para poder receber não só salários, mas as prerrogativas que magistrados têm. E aí nós todos somos massa de manobra nisso. Por isso que na Constituinte Ciro Vidal queria as guardas municipais subordinadas, e por isso que contestaram o ponto de vista dele e o discurso dele, dizendo que era inconcebível pensar a ingerência de um ente estadual num ente municipal. E realmente essa tese foi vencida, porque é absolutamente estapafúrdia. É nesse sentido que a coisa deve ser repensada. Se nós pegarmos o cenário geral em que vive as guardas municipais do país, e aí eu vou passar muito rapidamente os slides, por gentileza, nesses 5 minutos vai ser mais do que suficiente. Já falei sobre isso. Isso aí é um trecho só da minha pesquisa na época junto ao Unesp. Pode tocar mais um pouquinho, aí também são objetivos, que eu quero mais chegar nos gráficos. Pode tocar, já falei bastante, PEC 21. Essa entrevista aqui, ela é com o Dr. Ricardo Brizuela Balestreri, ex-secretário nacional de Segurança Pública, um ferrenho defensor das guardas municipais. Diferente da Regina Mick, que também defende, mas porque foi chefe das guardas. E porque é do PT. E PT que não quer se comprometer com segurança pública. PT que simplesmente estimula a criação de guardas, subsidia num clientelismo barato a compra de tasers, a compra de viaturas, a compra de farda, uniforme. Você faz um projetinho, manda para lá, eles aprovam, mandam o recurso, o prefeito fica feliz, inaugura, solta o guarda na rua com taser, todo mundo bate palma, a banda toca, talvez não a banda da guarda, mas chama da PM, a PM é educadinha, vai lá tocar banda também, fica todo mundo feliz, o coronel ganhou a medalha, ganhou o título de cidadão da cidade e tudo. E o povo enganado, mas a gente é brasileiro, a gente votou no Tiririca, a gente merece. Pode tocar. E não reclame, nós votamos no Tiririca. Aqui é um quadro geral, comparativo, que depois eu deixo à disposição para vocês, principalmente deixo aqui aos cuidados do coronel Humberto e do Eliel, para que possa disponibilizar para os colegas, se houver interesse, né? Mas o que a gente vê aí é uma desproporção, a falta de efetivo na relação habitante-policial militar no Brasil. A gente vai ver alguns picos ali, como é o caso do Amapá, salvo engano, deixa eu ver, o Amapá, 203 cidadãos para cada policial, pico, portanto, positivo. A média brasileira é de 4,62 habitantes por cada policial militar. Amapá é uma ilha de excelência nesse sentido, mas em contrapartida a gente vai encontrar o Maranhão com um pico negativo de 8,95, muito acima da média. Pode tocar, por favor? Pode tocar mais esse também. Aqui a gente vê como é que se mostram distribuídas as guardas municipais no nosso país. Percebam que nas fatias de municípios com população acima de 500 mil habitantes, elas são mais presentes, acontece com mais incidência. Pode tocar, por favor? Aqui a gente está vendo por estados. Observem que o Rio de Janeiro é um dos estados que mais investe em guarda, talvez por isso o Rio de Janeiro seja o estado mais seguro. Também temos o Grande Amazonas, que tem extensas áreas desérticas e de população urbana. Olha como é que tem bastante guarda. Será que não seria isso o clientelismo? A busca do pleno emprego e do voto que vem junto com ele? E não se trata de criticar a guarda, se trata de não sermos nós usados como massa de manobra para o qual a PM é. Por favor, mais adiante. Aqui a gente vê o papel das guardas, né? Se vocês observarem mais adiante ali, auxílio à Polícia Civil. Olha que proporção engraçada, né? 55% do papel desempenhado pela guarda de auxílio à Polícia Civil. Pena que não tenhamos nenhum delegado de polícia aqui, eles deveriam estar auxiliando vocês também aqui. Mas não é isso que eles querem. Eles querem que vocês os auxiliem. Por favor. Isso daqui é impactante. Entre 1 e 3 salários mínimos preponderam os vencimentos das guardas.
no Brasil. Acho que não é um bom salário entre 1 e 3. O salário mínimo está na faixa de R$700, para arredondar. Então a gente vai estar pensando num guarda ganhando R$2.100 bruto. Líquido, isso daí talvez caia para algum interessante, 1.800, 1.700. Eu acho que ninguém está investindo. Não dá para falar em respeito ao profissional quando se paga mal. Os policiais militares recebem muito mal e recebem mais que isso. Os policiais civis recebem mal e recebem mais que isso. E aí a alternativa é o bico ou a corrupção. Porque o salário não é digno. Mais um, por favor. Receita tributária. E aqui a gente vai arrematando. Olha que barato. Aquela coluna menorzinha que a gente vê ali, a gente vê ao longo dos anos a distribuição da receita tributária. Olha como é grande a receita tributária do município. Agora olha a coluna mais azul ou roxa, eu sou meio daltônico. Olha como é pequenininha, que ela é da União. Quanto que a União gasta com segurança pública? A União só custeia a Polícia Federal, a Rodoviária Federal, que é um pouco maior, mas não muito expressiva, a Ferroviária Federal, que eu cheguei a tirar foto com um policial da Ferroviária Federal, lá na estação Júlio Prestes. Existe, viu? Pode acreditar que existe. Eu falei, posso tirar uma foto com o senhor? É que eu nunca tinha visto um desses. Se forem pesquisar a história da Polícia Ferroviária Federal, verão que eu não estou contando piada, não. É engraçado, mas eles não têm existência, tadinho. É uma pena. Foram colocados na Constituição porque ficaram com dó, mais ou menos igual ao Colégio São Luís, não é? Pedro II. Por gentileza. Aqui, sobre o ciclo completo de polícia, essa pesquisa foi feita com todos os membros do Conselho Nacional de Segurança Pública. Além da Conferência Nacional de Segurança Pública ter deliberado pelo ciclo completo de polícia, os próprios conselheiros do CONASP, que é um órgão vinculado ao Ministério da Justiça, são favoráveis a isso, mas gozado não acontece. Por que será que não acontece? Quem será? Será que os guardas não querem? Será que os policiais militares não querem? Quem será que não quer? Pode tocar mais um. Municipalização da segurança. Prepondera, não é contra guarda municipal, percebam isso. A questão que foi formulada é: você é favorável à municipalização da segurança, ou seja, a extinção de forças policiais estaduais e federais e a criação de um modelo onde só haja polícias municipais? Prepondera entre os conselheiros o oposto. Papel das guardas. Deve manter as suas atribuições. Isso quem diz são os conselheiros do CONASP, não sou eu. E acho que numa razão considerável, o universo é pequeno ali, mas são pessoas que têm um papel de destaque junto ao governo federal, que compõem um órgão ligado diretamente ao ministro da Justiça, portanto não se trata de só 8, 10 pessoas. São 10 pessoas que influem nas decisões do ministro da Justiça e do secretário nacional de Segurança Pública. E aí acho que a gente pode tocar mais um, por favor. Mais um e a gente encerra. Gente, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Valeu. Eliel, pela brilhante palestra, pelo tom de bom humor que consegue fazer com que entre na nossa cabeça todos esses conceitos, todas essas normas que você citou, e você navegou muito bem entre elas, e isso é muito importante para que o conhecimento realmente fique, que o direito se torne interessante. Isso é muito importante, mas parabéns. Coronel Azor, o senhor sabe da nossa admiração pelo seu trabalho, da sua luta pela dignidade dos policiais militares. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência aqui com a Guarda Civil em Piracicaba, que eu estou aqui há 8 anos. O Silas também está aqui há 8 anos, né? Nós estamos praticamente... O Silas já está há mais tempo, né? Ele é comando 10 anos, né? Eu estou aqui há 8 anos. E o que eu observo, assim, no trato da PM com a Guarda Civil em Piracicaba? Em muitas situações, nós não conseguiríamos ter muitos dos sucessos que a gente tem se a gente não tivesse o apoio da Guarda. Essa é a verdade. Nós observamos nessa última eleição, e isso foi tratado, que nós não conseguiríamos fazer policiamento em todos os locais de votação se não tivéssemos o apoio da Guarda Civil. Nós tivemos que, forçosamente, em razão desse número de efetivo que o senhor falou, e a verdade tem que ser dita,
Em razão desse número de efetivo, nós tivemos que passar, em que pese a legislação, ainda está meio tênue essa conversa. Nós tivemos que passar toda a competência para a guarda diurna, toda ela, né, Silas? Nas escolas municipais, 1/3 foi tudo para a Guarda Civil. Essa é a nossa experiência. E diante de toda essa questão, fica aqui uma pergunta, já que existe a convergência de entendimentos aqui. Existe, eu observei que existe essa convergência. Ninguém rebateu a questão da ilegalidade do estatuto, né? Não se tratou disso, se tratou de pessoas que estão aí para tentar resolver mazelas que ninguém mais quer resolver. A verdade é essa. E daí eu já começo, eu vou entrar nas perguntas já de imediato. Por quê? Porque, como foi dito, a Guarda Civil não está em todos os municípios. Né? A PM está, mas está de maneira bem abaixo do necessário. É só verificar na nossa região que nós temos municípios de 15 mil habitantes com 8 policiais militares. Os senhores sabem disso. E alguns desses municípios não tem guarda. Então é bastante difícil a situação em razão do número de policiais militares, né? A resposta e o crime, o senhor disse que nas cidades pequenas não está. Hoje nós fazemos o DGEL aqui, e as cidades que mais aparecem em vermelho no DGEL são as menores cidades. São as menores cidades. Então o crime está dentro de todas as comunidades, quer ela pequena, quer ela... Vários os pontos de tráfico eles proliferam como uma medusa, um negócio é absurdo isso aí. Então, diante dessa questão da gente não ter como dar essa resposta, a sociedade espera, como é que a gente pode, eu faço a pergunta para os dois aqui, como a gente pode fazer com que esse trabalho... que a gente possa fazer com que esse trabalho seja feito sem ferir as competências de um ou de outro, observando essa questão que tem municípios que não têm as guardas civis, como trabalhar essa questão da não presença da guarda em todos os municípios, da presença deficiente da polícia militar em alguns municípios também, e como fazer com que essas duas instituições trabalhem juntas e tenham um resultado possível, melhor do que. Por favor. Boa tarde, obrigado pelas referências elogiosas. Eu vou ser bem objetivo, até pelo adiantado da hora, para não tirar um pouco de sorrisos que eu dei à plateia, transformar em lágrimas, né? Mas eu vou ser extremamente objetivo. Acho que ficou evidente que a minha tese é da existência de várias agências policiais, e não de exclusividade de polícia militar ou polícia civil. Que existam tantas quantas, porém todas com ciclo completo. Nenhuma delas subordinada à outra. Ponto. Eu vou além e digo, como disse na Conferência Nacional de Segurança Pública ao longo dos debates lá, em 2009, sendo um dos representantes da Polícia Militar. Às vezes fica perdido no tom acadêmico uma verdade que é prática. Poder de polícia não é poder da polícia. Poder de polícia é poder de fiscalização, e as guardas sempre tiveram. Eu me lembro que discutia com um guarda extremamente letrado, inteligente, perspicaz, engajado, e ele falava que ele lutava pelo poder de polícia. Eu falei, mas eu falava bem à vontade, um cara bacana, e eu acho que não sou tão chato assim também. Até agora eu estou fazendo palestra, se vocês me virem tomando cerveja, vocês vão ver que eu sou bem legal, daqui a pouco eu vou tomar. Diz que ali perto do Rio tem um negócio com peixe, se Deus quiser eu vou ver se minha mulher permitir, né? Mas eu vou tomar assim. Um monte, não vai ser pouco não. Aí eu dizia para ele o seguinte, vocês têm poder de polícia. E eu vou dar uma dica, talvez valha. Na minha cidade, quando por lei complementar municipal criaram a figura dos agentes fiscais de posturas municipais, óbvio, colocaram nessa lei uma palavrinha sacana, exclusivamente. Só esses
indivíduos, servidores respeitáveis, por força da lei, podem cobrar, fiscalizar e autuar infratores de posturas municipais. Não sei como é em Piracicaba, não tive a curiosidade de ver a lei municipal, se é que ela existe, e se é que existe a figura de um agente fiscal de posturas municipais em Piracicaba. Se existe, vá dar uma olhada nessa lei. Vê se nela, tal qual em Rio Preto, algum sacana colocou exclusivamente ou privativamente, porque foi sacana. Porque vocês poderiam estar fiscalizando posturas municipais que visavam em quistos de insegurança pública, botecos que viram brigas, que viram guerras, jogatinas, sem pensar em combater crime. Vocês têm a oportunidade, guardas, de pegarem da segurança pública só o filé mignon. Não sejam bobos. Não queiram pegar a carne de pescoço. Rabada é gostoso, mas tem que cozinhar muito. E fica num lugar muito fedorento, gravar demais. Buchada também é bom, mas tem que fermentar com limão. Vocês têm a prerrogativa de pegar só o filé mignon, que é fazer aquilo que a sociedade mais carece. Está presente nas praças, onde as mães gostariam de levar os seus filhos para passear. Está presente nas regiões centrais da cidade, fazendo naturalmente pela sua presença prevenção. Não queiram ficar prendendo ninguém em flagrante, daqui a pouco vocês vão ter que ter, se é que já não tem, por infelicidade, algo semelhante ao 90. Vocês vão entrar no mesmo buraco que nós vivemos. É estúpido. Vocês têm poder de polícia. Então vejam essa lei, se há aqui no município de Piracicaba uma lei que estabeleça o cargo de agente fiscal de posturas. Se não houver, melhor. Se houver, verifique se dá a esses agentes exclusividade para fiscalizar posturas municipais. Senão vocês passem a fiscalizar. Criem a lei municipal. O vereador daqui presente pode pensar nisso, mas ajudem-o a pensar. Nem todos os vereadores são bacharéis em direito. Nem todos os vereadores têm o conhecimento jurídico que o Eliel tem. Ajude o vereador a construir uma lei inteligente que dê a vocês prerrogativas, não para ficar com um umbigo em balcão de delegacia, mas para fiscalizar bares, estabelecimentos comerciais, não fiscalização contábil, fiscalização de posturas. Eu dizia lá na Conferência Nacional, e com isso eu encerro, que um pensamento meu, antigo, que eu venho sustentando lá em Brasília, é de que a gente pegue a lei das contravenções penais, que nem estudada é na faculdade, tampouco nos cursos de formação nossos. E é uma maravilha aquela lei das contravenções penais. Só que as penas são pífias, prisão simples e multa penal, vira cesta básica. Seria muito simples pegar a mesma norma, consultem a lei das contravenções penais e vejam que poder vocês teriam. Mas ao invés de apenar com prisão simples, que se transformem em multas, como são as de trânsito. Por isso que o cara tem medo de você quando está com um talão de multa e com uma caneta, mas ele não tem medo quando você tem uma ponto .40. Quando você tem uma ponto .40, ele tenta tirar o espargitor da sua mão. Usem a cabeça, não usem a ponto .40. Bem, antes de responder a pergunta foi sobre como as guardas municipais e as polícias militares se coexistirem, tendo em vista que em muitos municípios não tem guardas municipais. Eu gostaria de dizer que eu fiquei muito grato pelos elogios que o senhor me fez, dizendo que o que eu tenho de idade, o senhor tem tempo de polícia. Né? Chamou de velho ainda. Raiva das guardas. Eu quero ficar velho, né? Eu não quero morrer. E na verdade, esta experiência, né, com certeza este elogio faz bem para a nossa continuação. Quer dizer que, de repente, a velocidade não está muito rápida, mas o caminho está certo. Né? Muito obrigado também pelas palavras. Realmente são palavras de incentivo que fazem com que a gente volte a se debruçar sobre teses e estudar. Não tem como nós melhorarmos se não tiver inventário do próprio ser humano. Se um dia, ao final dele,
você não tiver sorrido no dia, o dia não terá valido a pena. Tem um professor chamado Clóvis Barros Filho, que é um filósofo, catedrático, titular da cadeira de Ética da faculdade da USP, e ele escreveu um livro, A Vida que Vale a Pena Viver. E ele disse uma coisa muito interessante. Platão, ele dizia que o amor era pela falta. Quando não temos, amamos. Amamos o que não possuímos. Quando a falta se faz presente, não amamos mais. Então ele dizia, a criança, por exemplo, quer tanto um PlayStation, enche as paciências do pai porque quer aquele videogame. Você compra, depois de um mês, aonde vai o videogame? Vai para o armário, agora a paixão dela é o Xbox. E você fica tentando comprar outro brinquedo. Porque a falta, quando ela se faz presente, não ama mais. Então o amor eros do Platão, o amor platônico, é quando está distante. A hora que está perto, não gosta mais. Quer ver um exemplo? Muitos que estão aqui são vocacionados a serem policiais, a serem guardas municipais. Amava, queria aquele concurso. Barro Branco, nossa, um status enorme, que entrou direto, lá com os seus 18 anos. Queria muito. Conseguiu, entrou na guarda municipal, entrou na polícia militar. Depois de um tempo, aquela conquista já ficou desmontada. O amor platônico. Amava o que não tinha. Ao ter, já não amava mais muito. E aí o professor fala, mas o amor platônico não é bom, né? E aí vem Aristóteles e falou, olha, o amor pelo que não se tem não é legal. Vamos ter alegria pelo que possuímos. Então, o carro que eu tenho, que gostoso, essa esposa, essa casa, o amor filial, alegria pelo que se possui. Mas aí vem Jesus Cristo e falou, olha, nem o amor pelo que se tem, nem a alegria pelo que se possui, nem o amor pelo que falta, e sim o amor pelo próximo. Isso sem religião, e sim com religiosidade. Sabe quando nós vamos melhorar essa questão de guardas municipais e policiais militares em algumas cidades onde nós temos problemas? Quando os líderes começarem a introjetar alguns valores diferentes em suas tropas, ou nas suas corporações. Porque não adianta nós não nos inventariarmos. Nós temos ideias prontas sobre tudo, e não refletimos às vezes na empatia de estar no lugar do outro. Como que é de repente estar daquele jeito? A crítica, momentaneamente, ela te faz superior ao outro, mas a longo prazo não se sustenta. Tem uma frase muito sábia que diz que nós somos donos do nosso silêncio e escravos da nossa palavra. Quantas vezes nos arrependemos por ter falado, não é? Mas por ter ficado em silêncio, nunca. Então, a vaidade humana que é presente em todos, se vocês forem em uma festa de formatura, num casamento, e tirarem fotos de vocês em grupo, a primeira pessoa que vocês olham na fotografia é quem? Você mesmo. No Facebook, se você estiver todo torto, mas a pessoa que postou a foto estiver legalzinha, ela posta. E marca você ainda. Chega em casa no final do dia, a esposa quer discorrer sobre o dia dela. E pro forma, pergunta para você em uma palavra como foi seu dia. E nem espera a resposta. Por quê? Porque o ser humano ele tem necessidade. Nós gostamos muito de quem nos ouve. Numa rodinha de conversa, se você puder perceber, quem fala está com a veia estufada. E se ele respirar, outro entra na conversa e tira a palavra dele. Porque o ser humano se importa com ele. Então, quando nós tivermos líderes começarem a injetar esses valores, a mudar um pouco essa postura, a refletir sobre isso, eu acho que nós vamos começar a melhorar.